Fala galera! Bom, então já vamos falar mais um vídeo aí sobre overclock de memória no Ryzen, trazendo aí a experiência que eu tive ajudando 3 inscritos, tá? No overclock das suas memórias na plataforma Ryzen de terceira geração. Então, para começar, as 3 memórias desse vídeo são baseadas em chips Hynix do tipo CJR, tá bom, gente? Que é um chip bem comum em memórias e que, por exemplo, esta memória aqui, ó, 3000 C15 Corsair Vengeance RGB Pro, é baseada nesses chips, tá? E aí vocês podem ver aqui o XMP dela, ó, que é 15, 17, 17, 35, tá? Então, o Guilherme, inscrito aí do meu canal, tem esse pente de memória exatamente esse aqui, ó, tá? 2 de 8 GB, 3000 CL15. E ele tem esta placa-mãe, a B450 TUF da ASUS, tá? E eu fiz junto com ele o overclock da memória de 3000 MHz aí para o máximo que a gente conseguiu. Ele tem um 3700X, tá bom? Aí o outro inscrito, Vitor, ele tem a mesma memória, só que é esse kit aqui com 4 pentes, tá bom? Mas é exatamente a mesma memória. E você vê aqui que a latência do XMP, tá vendo, gente? É exatamente igual, 15, 17, 17, 35. A única diferença é que ele tem 32 GB, ele tem 4 pentes de memória. E ele tem esta placa-mãe aqui, ó, a X570 Plus BR TUF da ASUS, que já é outra plataforma, é X570, tá bom? Então, são as duas primeiras, os dois primeiros overclocks que eu vou passar para vocês aí. Bom, gente, aí olhando aqui o reporte do Typhoon Burner, e esse reporte aqui é do Guilherme, tá? Porque vocês vejam aqui que são 2 pentes, que é o que quer dizer esse número, no serial, representando 16 GB no total, tá? Então esse reporte é do Guilherme, da memória dele. Mas é exatamente igual ao do Vitor. O que muda do Vitor é que aqui está 32 e aqui está 4, porque são 4 pentes somando 32. Então você veja que ela é Hynix CJR, como eu tinha falado, tá? Ela é um rank e o que a gente vai ver quando vem aqui no XMP é que vocês vejam que ela é 3000 MHz, né? A 1.35 volts. E ela tem no XMP essas latências aqui, tá bom? O que é importante ressaltar? A Corsair selecionou esses chips e pôs eles a 3000 MHz porque eles são de uma binagem, de uma qualidade relativamente baixa para o Hynix CJR, tá, gente? Se você pesquisar, você vai ver que a memória Hynix CJR, pesquisar o overclock dela na internet, você vai ver que tem muita gente subindo ela bastante, tá? Mas não são esse tipo de binagem, esse tipo de qualidade de chip. São memórias que têm XMP mais alto, porque já são selecionadas e são capazes de um clock maior. No caso desses pentes aqui do Guilherme e do Vitor, elas são as piorzinhas, vamos dizer, do Hynix CJR. E aí vamos ver o que deu para fazer com esses pentes aí dos meninos. Depois de muito quebrar a cabeça, tá, gente? Tanto com o Guilherme quanto com o Vitor, tá? Esse aqui foi o resultado final que a gente conseguiu para estabilizar essa memória. A gente não conseguiu 3600 estável, tá? O máximo que eu consegui subir com total estabilidade foi 3533, incrível, né? Por 66 MHz, ela não chegou a 3600. Então aqui vocês vejam que é o 4 pentes somando 32, esse screenshot é do Vitor, mas o Guilherme está usando exatamente a mesma configuração. E ele tem 32 GB, tá vendo? E esses foram os tempos finais aí do overclock, tá?
E aqui tem o detalhe do TRFC1, que é esse aqui, e aqui é o TRFC2 e aqui o 4. E para estabilizar ela foi a 1.42 volts, tá bom? Então esse aqui foi o resultado aí final do overclock dessa memória, tanto para o menino Guilherme com 2 pentes na B450 TUF, quanto para o Vitor na X570 com 4 pentes. E aqui eu sei que está muito ruim, não dá para enxergar direito, né? Mas é porque a foto é em baixa resolução. Mas aqui é um exemplo de teste que ele fez de main test, ó, com 16 threads, testando 28 GB durante mais de 1 hora e o teste passou sem erros, tá? Então, realmente atingiu estabilidade. Já faz mais de uma semana que ele está usando e está 100% estável. Essa memória não passou desse clock de 3,533 em nenhuma das duas máquinas, nem com 2 pentes ou com 4 pentes, estável. E para isso teve que colocar esses tempos aqui relativamente altos. Mesmo assim, tá, gente? Do inicial, que era isso aqui, ó, ele com o 3800X, tá vendo? Já 3,533 estava batendo uma latência de 77 nanosegundos, que é muito ruim para esse clock, tá? Depois da gente conseguir afinar manualmente, abaixar ao máximo aí os tempos, sem perder estabilidade, o resultado final tá aqui, ó, 73,1 nanosegundos. Vocês vejam que é o mesmo e no clock aí de 3,533, só que com esses tempos aqui melhores, tá bom? Então, assim, dessa primeira parte desses pentes que são Hynix CJR 3000 C15, latência 15, 17, 17, 35, o que dá para esperar? Dá para esperar vocês conseguirem puxar ela para 3,533 com tempos semelhantes a esse ou iguais a esse na sua placa-mãe. Se você tem uma memória que é Hynix, 3000 MHz, tá? Com latência de 15, 17, 17, 35, dá para você tentar copiar esse setup, prestar atenção nos TRFCs e na voltagem, que muito provavelmente você vai ter ela estabilizada a 3,533, tá bom? O terceiro pente de memória é esse daqui, ó, é um Corsair Dominator RGB, que é 3200 C16, tá? Que é do Gabriel, outro inscrito aí do canal. E o XMP dela é 3200 com tempos 16, 18, 18, 36, tá bom? Então é uma memória que também é Hynix CJR, como eu vou mostrar para vocês, porém ela tem uma binagem diferente, né? E a Corsair põe o XMP dela para 3200. Ele combina elas com um 3700X também, com uma X470 Gaming 5 da Gigabyte, tá? Que é essa placa-mãe aqui. Aí comparando aqui os reportes do Typhoon Burner, tá? Lado a lado, este aqui é o kit da Dominator Platinum do Gabriel e este é o VDGUS RGB Pro do Guilherme. Então vocês vejam que aqui, ó, vocês vão ver que é o mesmo chip Hynix CJR e o serial é exatamente o mesmo, tá vendo? E quando você rola o reporte do Typhoon, você vai reparar que no detalhe aqui do XMP, ela é 3.200 e ela possui em nanossegundos pequenas melhorias em relação à de 3000 do Guilherme. A memória do Gabriel, todos os tempos dela são ligeiramente inferiores, tá vendo? Ó? O que quer dizer o quê? Que ela é mais capaz de overclock. Por isso que a Corsair, quando selecionou esses chips, colocou eles num pente de 3.200. E aí, o que isso
fez de diferença na hora do overclock? Primeiro tem que explicar para você o seguinte, isso aqui é uma fotinho do BIOS do Gabriel, né, da placa-mãe da Gigabyte, com os pentes Dominator, tá? E assim, primeira coisa, a gente teve muita dificuldade com a BIOS, não com o overclock, tá? Ao contrário do Vitor e do Guilherme, que foram extremamente demorados, horas e horas tentando junto com os dois pelo Zap para conseguir subir as memórias para 3.533, com o Gabriel e a Gigabyte, a placa-mãe da Gigabyte, a dificuldade que a gente teve foi a BIOS. Por quê? Faz muito tempo que eu não mexo em BIOS da Gigabyte. E assim, a gente não conseguia. A gente setava manual, os tempos não entrava. A gente punha no automático, a placa-mãe punha tempos estranhos, né? A única coisa que a gente conseguia setar efetivamente era o clock da memória e a voltagem, tá? Os tempos, quando a gente colocava no manual, ou a placa-mãe entrava com os tempos que ela queria, ou a máquina não dava boot, quando dava boot tinha voltado para o padrão 2133, tá? Mas, mesmo com essa dificuldade da gente não conseguir, no final das contas, setar manualmente nenhum tempo da memória, incrível, né? Setando simplesmente o clock, ele conseguiu subir ela para 3.533 com esses tempos aqui, ó, bem menores que o Vitor e o Guilherme com o pente de 3.200, tá bom? E isso aqui não foi tão testado assim, mas funcionava. Mas no final das contas, tá? Com 1.42 volts, tá bom? E desculpa aí que a foto também é de baixa resolução, então tá meio ruim. Este pente aqui, ó, que é o Dominator Platinum do Gabriel, ele conseguiu subir ela para 3.600, apenas dando voltagem, tá bom? E a BIOS automaticamente configurou os tempos, mantendo o XMP nos 5 primeiros, e ele testou e já está usando por uma semana a máquina, e até onde a gente sabe isso aqui está funcionando. De 3.533 para 3.600, a placa-mãe alterou o TRFC, que antes estava 300 e pouco, ela aumentou para 630, ó. E assim, basicamente os outros tempos ela manteve e está funcionando. Então, essa 3200C16 foi passível de um overclock muito melhor do que a 3000C15, tá, gente? E aí obteve esse 3600 aí tão esperado, né, tão almejado aí para atingir a melhor performance dos Ryzen 3000 com relativa facilidade, porque na prática a gente não mexeu nos tempos. Foi só uma questão de achar a voltagem que precisava para o clock subir para 3600 e a placa-mãe dele sozinha acertou os tempos corretos e funcionou, tá bom? Então, esse aqui foi muito fácil do ponto de vista de overclock de memória. Foi tosco porque a gente não conseguiu configurar manualmente os tempos na BIOS, tá? Mas provou o quê? Que durante a seleção, a binagem dos chips, realmente a Corsair selecionou chips melhores e colocou nessa memória de 3.200. Não pelo fato de ser Dominator, tá, gente? Pelo fato de ter um XMP melhor. Se fosse Venegance RGB Pro 3200C16, Hynix XJR, provavelmente esses tempos aqui também entrariam, tá bom? Então, se você tem uma Hynix CJR com XMP de 3200C16, a 1.45 volts mais ou menos, você provavelmente consegue 3600 com esses tempos aí que estão na tela, tá bom? Bom, qual a conclusão do vídeo, gente? A conclusão do vídeo é a seguinte: Hynix CJR, se for uma memória de padrão mais baixo, você vai ter bastante dificuldade para subir ela. Provavelmente você não vai conseguir 3.600, você vai parar em 3.533 ou 3.466, mas dá para overclockar ela e já temos aí um ponto de partida, aí um exemplo inicial, tá? Não tivemos diferença no overclock para 2 ou para 4 pentes dessa memória. Mas o que dá para ressaltar é que, olha, esta daqui que overclockou bem mais fácil e foi mais alto, com relativa facilidade,
A diferença de preço dela para este daqui, ó, é pequena, né, gente? É R$ 100 a mais e é uma memória melhor, né, de mais capacidade para overclock, tá bom? Então aí espero que vocês tenham gostado. Aí essa foi minha primeira experiência aí de overclock com o Hynix CJR. Quem tiver essa memória e tentar e conseguir, por favor, nos comentários aí fique à vontade para passar sua experiência com o overclock da sua memória. E se precisar de ajuda, estou à disposição para ajudar também, como eu fiz com eles. Um grande abraço aí para o Guilherme, para o Vitor e para o Gabriel, meus inscritos aí que tiveram aí a participação aí e que eu ajudei pessoalmente aí no Overclock. Um grande abraço para eles. À disposição de vocês. Quem gostou, dá o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Aquele abraço, galera, e até o próximo.